hoje uma intro para o seu canal no YouTube. A gente vai estar fazendo esse tutorial de como estar criando uma intro aí em duas partes. Nesse primeiro vídeo aqui a gente vai estar mostrando para vocês como estar criando uma intro no After Effects. E no próximo vídeo a gente vai estar mostrando aí como estar colocando o áudio, os efeitos sonoros aí nessa intro, utilizando aí o programa Sony Vegas, ok? Então vamos lá, pessoal, vou estar deixando aí na descrição um link para vocês estarem realizando o download desse arquivo aqui em RAW. Esse arquivo em RAW vai ter essa pasta aqui e vai conter os arquivos que a gente vai estar utilizando para a gente estar criando a nossa intro aí no After Effects, ok? Então realize aí o download desse arquivo em RAW e aqui então vocês vão visualizar esses arquivos. E aqui é o seguinte, pessoal, essa pasta aqui contém um plugin. Esse plugin se chama Easy and Wiz e esse plugin aqui é para vocês, para ajudar a estar criando animações no After Effects, e com essas animações aí você pode estar colocando na sua intro. Enfim, é um plugin bastante interessante que vale a pena vocês estarem adicionando. E para estar então instalando, adicionando aí ao seu After Effects é muito simples. Vamos aqui então vir no iniciar. Se você estiver utilizando aí o Windows 10, você pode vir aqui no explorador de arquivos. Vamos vir aqui então agora em disco C, arquivos de programas. Vamos vir aqui em Adobe, Adobe After Effects. Vamos agora na pasta Support Files. Vamos vir agora em Scripts. Vamos vir agora em Script Panels. Nessa pasta aqui então a gente vai estar colocando os arquivos dessa pasta aqui, tá ok? Dessa pasta Easy and Wiz. Vocês vão então copiar esses arquivos aqui. Vocês vão colar então nessa pasta Script UI Panels esses arquivos aqui, ok? Para estar então instalando esse plugin no After Effects. Depois então que vocês colarem esses arquivos, você pode então estar abrindo aí o seu programa After Effects. Vou aqui abrir o programa After Effects, eu estou utilizando a versão aqui After Effects CC 2015. E aqui agora vocês podem estar fazendo o seguinte, vamos vir aqui em janela e vamos aqui então ativar, né, o nosso plugin Easy and Wiz. Vai aparecer então aqui esse painel e aí você pode adicionar esse painel em qualquer lugar aqui do seu After Effects. Eu vou estar adicionando aqui para facilitar no momento que a gente for então utilizar os recursos desse plugin, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos então aqui começar a criação da nossa intro. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é vir em composição, nova composição. O nome dessa nova composição eu vou estar colocando aqui de intro, vocês podem estar colocando o nome que vocês quiserem. E aqui em pré-definição eu vou colocar nessa opção aqui, para estar deixando então aqui a nossa intro em HD. A nossa intro vai ficar então na resolução aqui de 1280 por 720. Eu vou colocar aqui em 7 segundos, vocês podem estar colocando aí o tempo que vocês querem. E depois então é só clicar em OK. Então agora a gente vai estar voltando aqui na pasta que contém os arquivos que a gente vai utilizar aqui na nossa intro. E eu vou arrastar essa imagem aqui, BG Vinheta, que é a imagem de fundo que a gente vai estar utilizando aí para estar criando a intro. Vou arrastar aqui para o After Effects e vou adicionar aqui, né, nessa aba Projeto, essa imagem BG Vinheta. Vou arrastar aqui essa imagem para nossa, digamos assim, camada aqui. Então aqui a imagem já vai ser adicionada à nossa intro automaticamente. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos vir aqui em camada, novo sólido. Eu vou colocar aqui o nome desse sólido de sólido 1. Ele vai ficar aqui na resolução de 1280 por 720. E a cor desse sólido, pessoal, eu vou estar adicionando aqui uma cor azul, que eu vou estar pegando aqui nesse site, flatcolors.com. Vou estar deixando o link aí também na descrição do vídeo. Vamos aqui então copiar essa cor azul. Vamos voltar ao After Effects e vamos aqui então estar adicionando o código daquela cor azul. Vou dar um OK e um OK. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos aqui apertar a tecla P, vai aparecer essa opção aqui de posição e a gente vai então estar colocando esse sólido que a gente criou para o lado esquerdo aqui. Para isso então a gente vai estar aqui alterando esses números aqui até ficar no lado esquerdo aqui, esse sólido azul. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos marcar aqui um keyframe, para a gente então estar criando um keyframe. A gente marca esse, digamos assim, esse reloginho que está aqui. Como vocês podem ver aqui, criou um keyframe em 0 segundos, ok? Vocês marcam então em 0 segundos o keyframe. Aí vocês arrastam aqui esse indicador para antes de 1 segundo aqui, como vocês podem ver. Vocês podem estar colocando aí o tempo que vocês quiserem, mas eu vou estar colocando aqui o indicador antes de 1 segundo. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui então colocar esse sólido para o lado direito aqui. Então vamos alterar aqui novamente os números. Chegando então aqui ao lado direito, né, ficando aqui no centro, digamos assim, o nosso sólido azul. Já vai ser criado então outro keyframe aqui automaticamente, ok? E vai criar então esse efeito aqui com esse sólido que a gente criou. Esse efeito então vai funcionar da seguinte maneira. Então vou dar um play aqui só para vocês visualizarem como está ficando.
E como vocês podem ver então, o sólido que a gente criou, ele vai sair aqui do lado esquerdo, né? E vai para o lado direito aí, e vai ficar aqui no centro da nossa intro, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos aqui então colocar um texto aqui. Para isso então a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui no selecionar a opção de ferramenta de texto horizontal e vamos aqui digitar um texto. Eu vou apertar a tecla Caps Lock e vou aqui colocar o texto dicas. Vamos selecionar aqui esse texto e vamos colocar aqui na cor branca esse texto. A fonte que eu estou utilizando eu vou estar deixando aí um link também na descrição para vocês estarem realizando o download. Eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho desse texto e vou alterar aqui de regular para bold, tá ok? Só para ficar um pouco mais interessante aqui o nosso texto. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou marcar essa opção aqui de margem segura para título e ação, só para a gente posicionar melhor aqui o nosso texto. Vou desmarcar aqui, vou apertar aqui Caps Lock novamente, só para a gente conseguir movimentar aqui. Vou agora selecionar a ferramenta de seleção aqui. Vamos posicionar o nosso texto aqui para o centro, né? Vamos ajustar aí. Com calma vocês ajustem corretamente aqui. Eu vou ajustar um pouquinho de qualquer forma aqui, só para não demorar aqui no nosso tutorial, mas aí vocês posicionem aí de forma correta, ok? Para ficar interessante aí a sua intro. Então vamos desmarcar aqui essa opção de margem segura. E a gente vai fazer agora então o seguinte, pessoal, reparem que o nosso texto ele está aparecendo aqui desde o início, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui visualizar onde foi onde a gente colocou o último keyframe aqui. O último keyframe então está posicionado aqui antes de 1 segundo. Então a gente vai fazer o seguinte, depois desse keyframe aqui que a gente colocou no sólido azul, né, no sólido 1 que a gente criou, a gente vai adicionar então um indicador aqui então mais ou menos antes de 1 segundo depois desse keyframe. E a gente vai fazer o seguinte agora, vamos selecionar aqui o nosso texto, vamos vir agora aqui então, pessoal, em editar, dividir camada, e agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos então selecionar essa primeira parte aqui da nossa camada e vamos deletar. Agora então o texto ele vai desaparecer aqui do início, ok? Então vai aparecer aqui só o sólido que a gente criou, o sólido azul que a gente criou. E quando chegar aqui nessa parte da camada aqui do nosso texto, o texto então ele vai aparecer, ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte, para o texto ele não aparecer dessa forma aqui, sem nenhum efeito, a gente vai então aqui adicionar um efeito simples aqui a esse texto. A gente então vai deixar essa camada selecionada e vamos aqui então na ferramenta de retângulo. Vamos selecionar aqui qualquer parte aqui da nossa intro, ok? Vamos vir aqui em máscara 1, vamos marcar aqui um keyframe, vamos colocar aqui o indicador um pouco mais para frente e vamos aqui selecionar a ferramenta de seleção e vamos vir aqui no nosso retângulo, vamos apertar aqui 2 vezes o nosso retângulo e vamos então colocar esse retângulo, vamos expandir, digamos assim, esse retângulo aqui para o lado direito até aparecer aqui o nosso texto. E agora, como vocês podem ver, criou esse efeito aqui. Vou dar um play aqui só para vocês visualizarem. Como vocês podem ver, então, que agora criou um efeito aqui no texto, como se ele estivesse sendo digitado, ok? Um efeito aí simples, certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos visualizar aqui os keyframes novamente que a gente criou. Então agora a gente então vai colocar o indicador aqui um pouco à frente desse keyframe aqui, desse último keyframe aqui que a gente criou, ok? Mais ou menos aqui, antes de 2 segundos. E a gente vai fazer o seguinte agora, pessoal, vamos criar aqui um novo sólido. Vamos aqui novamente então em camada, novo, novamente aqui em sólido. E esse sólido aqui, vamos colocar o nome de sólido 2. Vai ficar aí também de 1280 por 720. E agora vamos colocar aqui a cor verde. Eu vou selecionar essa cor verde aqui. Você pode selecionar a cor que você quiser. Então agora a gente vai vir aqui e vamos adicionar então o código dessa cor verde aqui que a gente selecionou. Vamos dar um OK. E agora a gente vai apertar aqui a tecla P, tá ok? Para estar aparecendo aqui novamente a opção de posição. E vamos colocar esse sólido verde aqui para o lado direito. Vamos novamente aqui alterar esses números aqui. Para arrastar então, para colocar então aqui esse sólido verde para o lado direito. Com o sólido verde aqui no lado direito, a gente vai fazer o seguinte, vamos marcar um keyframe e vamos colocar o indicador aqui um pouco mais para frente aqui. E vamos aqui novamente alterar para vir então esse sólido verde que a gente criou do lado direito para o lado esquerdo, ok? Então vamos aqui alterar esses números. Então quando o sólido estiver aqui nessa parte esquerda, né, digamos assim, agora posicionado aqui no centro, vai estar criando aqui outro keyframe automaticamente, ok? E agora então a nossa intro está dessa forma aqui. Como vocês podem ver, aparece então o sólido azul, aparece o nosso texto aqui, dicas, e vai aparecer então aqui agora o nosso sólido verde. Ele vai, digamos assim, tampar, né? Vai fazer com que
vai ficar por cima aí do nosso texto dicas, certo? Vou dar um play aqui só para vocês visualizarem como está ficando. Se vocês acharem que tá demorando muito aqui, né, para aparecer aqui o nosso sólido verde, vocês podem estar posicionando aqui os keyframes, selecionando os keyframes e colocando um pouco aqui, posicionando aqui um pouco mais para trás esses keyframes. E você pode dar um play novamente para visualizar o resultado, para ver se está ficando da forma que você quer, ok? Mais ou menos dessa forma tá legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Após então esse último keyframe aqui que a gente criou, a gente vai colocar então o indicador aqui após esse keyframe criado, e novamente aqui a gente vai adicionar um texto. Para a gente não precisar novamente criar um texto, a gente vai só então fazer o seguinte: vamos selecionar aqui esse texto dicas e vamos vir aqui em editar e vamos vir aqui em duplicar. Agora então a gente vai colocar esse texto escrito dicas 3 para cima aqui do nosso sólido 2 e vamos alterar aqui esse texto de dicas para tutoriais, ok? Então para isso é só dar um duplo clique aqui no texto e digitar aí o texto que você quiser. Eu vou apertar aqui Caps Lock, vou digitar aqui tutoriais, vou selecionar aqui esse texto, vamos aqui selecionar a ferramenta de seleção aqui, vamos posicionar esse texto aqui um pouco mais para o centro, vamos apertar aqui a tecla Caps Lock e vamos aqui marcar essa opção de margem segura para a titulação, vamos posicionar aqui, né, tentar organizar esse texto aqui, ó, mais para o centro, vamos desmarcar agora então essa opção de margem segura e vamos aqui visualizar como está ficando agora o resultado dessa nossa intro. Vamos dar um play aqui para visualizar. Como vocês podem ver aqui, o texto tutoriais ele está por cima aqui, né, do nosso outro texto dicas aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Só vamos selecionar aqui o nosso texto tutoriais, vamos vir aqui em editar e vamos vir aqui em dividir camada. Então agora a gente vai deletar essa primeira parte aqui do texto tutoriais e agora vamos visualizar como está ficando aqui a nossa intro. Vou dar um play aqui para a gente visualizar. E agora, como vocês podem ver aqui, o nosso texto está aparecendo aqui no final, só que ele está aparecendo sem o nosso efeito aí, né? Como se estivesse sendo digitado. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos selecionar aqui o nosso texto tutoriais e vamos vir aqui na opção de máscara, vamos vir aqui em máscara 1 e vamos aqui então arrastar esses keyframes que a gente criou aqui para frente, onde está o nosso indicador aqui. E agora vamos visualizar como está ficando aqui o resultado. Vai aparecer então o nosso sólido azul, o texto dica, como se estivesse sendo digitado, e vai aparecer agora o sólido verde, e vai aparecer agora então aqui o nosso texto tutoriais, como se estivesse sendo digitado, ok? Então aqui no final do keyframe que a gente criou, vamos adicionar aqui o indicador mais ou menos em 3 segundos, e vamos fazer agora o seguinte, pessoal. Vamos então aqui, pessoal, arrastar essa imagem BG vinheta aqui para as nossas camadas. Vai ficar então aqui a imagem na parte superior e agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui então essa imagem para a parte inferior. Então para isso a gente vai apertar a tecla P, vai aparecer aqui então a opção novamente de posição e a gente vai alterar esses números aqui para colocar então essa imagem para a parte inferior. Vamos aqui então alterar esses números. Então agora que a nossa imagem está na parte inferior, a gente vai marcar um keyframe. Vamos colocar aqui o indicador um pouco para frente aqui, vamos posicionar mais ou menos aqui antes de 4 segundos e vamos aqui então novamente colocar essa imagem para a parte superior. Então vamos alterar aqui novamente esses números, quando a imagem ela estiver aqui na parte superior, centralizada aqui certinho, as nossas camadas selecionadas aqui, a gente vai vir aqui em composição e vamos renderizar aqui a nossa intro. Então agora a gente vai vir aqui na opção de adicionar a fila de renderização. Aqui em módulo de saída, a gente vai colocar aqui em QuickTime. Você tem que estar com o programa aí QuickTime instalado no seu computador. Vou estar deixando o link na descrição aí para vocês estarem baixando e instalando esse programa aí no seu computador, ok? No momento que vocês instalarem, vai aparecer essa opção aqui no After Effects QuickTime, aí vocês podem escolher. Se vocês quiserem deixar em AVI, vocês também podem deixar, mas vai ficar aí com o tamanho, né? A intro vai ficar um pouco mais pesado. Eu vou deixar aqui em QuickTime mesmo. Na opção aqui de formato, eu vou deixar em 100%. Se você quiser diminuir um pouco a qualidade para diminuir o tempo de renderização e o tamanho da intro, fica ao seu critério. Eu vou deixar aqui em 100% mesmo, vou dar um OK. E as outras configurações eu vou deixar por padrão mesmo aqui. Vou dar um OK. E vamos vir aqui nessa opção de saída vamos vir aqui e escolher a pasta onde esse arquivo vai ser salvo. Vou deixar aqui na área de trabalho mesmo. Já está com o nome que a gente adicionou, intro. Então é só clicar em salvar e clicar aqui nesse botão azul renderização. Então vamos lá renderizar a nossa intro.
Terminada aqui então a renderização da nossa intro, a gente pode estar visualizando aqui o resultado final. Então vamos aqui na área de trabalho e aqui na nossa intro